Alcançar a imortalidade pode parecer uma coisa de ficção, mas esse é o mito surpreendente por trás de uma misteriosa figura histórica da vida real, conhecida como o Conde de Saint-Germain. Sua existência foi registrada em vários relatos ao longo da história, inclusive recentemente, na década de 70. Mas ele nunca parecia envelhecer, e às vezes até assumia identidades alternativas. Ele também era conhecido como Der Wundermann, ou o Homem Maravilha, e ele já foi considerado um profeta, um charlatão, um curandeiro, um espião e um visionário. Mas quem era esse conde imortal? E como ele poderia realmente viver para sempre? Essa gravura, criada por Nicholas Thomas em 1783, é uma das únicas imagens conhecidas que temos do Conde Saint-Germain. Parece que foi baseada em uma pintura perdida, que pertenceu à Marquesa d'Urfé, uma das mulheres mais ricas e excêntricas da França. Embora provavelmente seja melhor começar esse conto pelo início, a história de origem desse misterioso conde é obscura, para dizer o mínimo. A data precisa de nascimento desse homem misterioso, que foi conhecido pelo nome de Conde de Saint-Germain, é simplesmente desconhecida. A maioria dos relatos sugere que foi por volta de 1690. De fato, uma genealogia compilada por Isabel Cooper Oakley para seu livro The Comte of Saint-Germain, The Secret of Kings, afirma que ele nasceu filho de Francis Rákóczi II, que era príncipe da Transilvânia em 1690. Enquanto isso, há várias outras alegações que afirmam que ele era filho ilegítimo de Maria Ana de Pfalz-Neuburg, a viúva de Carlos II da Espanha. Ou mesmo o filho do rei de Portugal, presumivelmente João V. Embora não saibamos ao certo, ele parece ter tido pelo menos algum grau de realeza, que foi muito dissolvido pela linhagem para poder assumir o trono. Alguns outros rumores, que são levados menos a sério, sugerem que ele estava presente durante o tempo de Cristo, e até compareceu às bodas de Caná, onde um jovem Jesus transformou água em vinho. As particularidades do nascimento, vida e mortes reais desse conde são baseadas principalmente em anedotas conflitantes e relatos lendários, e é seguro dizer que ele é, até hoje, um mistério vivo. Antes de mergulharmos a fundo, por que você não aproveita e aperta aqueles botões de curtir e se inscrever? Não posso oferecer a imortalidade para você, mas eu posso prometer entregar uma série de conteúdos estranhos, maravilhosos e absolutamente incríveis, diretamente no seu feed. Então, o que você está esperando? Mas se existe uma coisa que todos concordam, é o quão realizada foi a carreira do Conde de Saint-Germain na área de alquimia. Esse antigo ramo da filosofia natural procura provocar alguma forma de mudança sobrenatural através da experimentação material. Isso geralmente envolvia transformar substâncias básicas, como metais, em outras substâncias um pouco mais valiosas. Um dos principais objetivos da alquimia é criar algo chamado de pó de projeção, também conhecido como a desejável pedra filosofal. Um conceito que ficou famoso entre o público moderno pela autora J.K. Rowling, com a franquia Harry Potter. Na alquimia, é dito que essa substância mística seja capaz de transformar metais básicos como o chumbo em ouro puro. Mas isso não é tudo. A pedra filosofal também poderia ser usada como um elixir, que simplesmente daria imortalidade a quem bebesse. É amplamente especulado que o conde pode ter descoberto esse segredo de alquimia, e ele foi recompensado com seus famosos poderes de imortalidade. Aqueles que conheceram o Conde de Saint-Germain ficaram surpresos com suas habilidades aparentemente sobrenaturais. Ao conhecer o conde em 1760, o famoso autor italiano Casanova fez um comentário. Esse homem extraordinário dizia de maneira muito fácil e segura que tinha 300 anos de idade, que conhecia o segredo da medicina universal e que possuía tal domínio sobre a natureza que poderia derreter diamantes. E tudo isso, ele comentou, era apenas uma bagatela. Ninguém gosta de convencido, Saint-Germain. Embora todas as testemunhas acabassem morrendo, a maioria das viagens do conde foi documentada por outros ao longo da história. Apesar da notícia de sua existência remontar a séculos, foi na alta sociedade da Europa que o Conde de Saint-Germain ganhou muito destaque. Depois de supostamente passar 5 anos aprendendo sobre joalheria na corte do Shah, na Pérsia, o conde chegou a Versalhes em 1742, onde então seduziu a realeza e as elites ricas com seu vasto conhecimento de ciência e história, e também com seu charme natural e raciocínio rápido. Não havia dúvidas de que ele era um homem de alta educação. Na verdade, ele falava muitas línguas fluentemente, incluindo francês, alemão, holandês, espanhol, português, russo e inglês, além de ter uma boa noção de chinês, latim, árabe e até grego antigo e sânscrito. Ele também era um homem de muitos talentos. Ele era um pintor muito talentoso.
Sabia tocar violino como um virtuoso e também era ambidestro, supostamente capaz de compor simultaneamente uma carta com uma mão e poesia com a outra mão. Basicamente, você não tinha esperança de impressionar as mulheres em uma festa se esse cara estivesse por perto. O conde de Saint-Germain também era considerado muito rico, apesar de não ter contas bancárias registradas. Então talvez isso confirme que ele era descendente da realeza, ou mesmo que ele realmente pudesse transformar metais básicos em ouro através da alquimia. Segundo alguns relatos, ele montava um elaborado laboratório onde quer que viajasse, e afirmava ser capaz de deixar vários diamantes e pérolas pequenas, muito maiores, que ele usava para decorar as suas roupas. Ele também era um homem muito peculiar. Embora jantasse regularmente com os amigos para a companhia, raramente era visto comendo comida em público. Inclusive, diziam que ele vivia em uma dieta de apenas aveia. Não importa quem tivesse o prazer de conhecer esse conde, não havia dúvidas de que ele era realmente um homem extraordinário. Porém, foi uma anedota do ano de 1760 que aparentemente deu origem à ideia de que ele realmente era imortal. Naquele ano, o conde estava em Paris quando uma senhora idosa chamada Condesa von George soube que ele participaria de uma festa na casa de Madame Pompadour, que também era amante do rei Luís XV da França. A velha condessa ficou intrigada com a notícia, porque ela mesma conhecera pessoalmente o conde de Saint-Germain, enquanto estava visitando Veneza em 1710. Quando encontrou o conde pela segunda vez, ficou surpresa ao descobrir que ele parecia ter não envelhecido um dia sequer. Naturalmente, ela perguntou se talvez o seu pai tivesse vivido em Veneza e atendia pelo mesmo nome. Como resposta, o conde apenas disse: "Não, madame, mas eu mesmo estava morando em Veneza no final do século passado, e no início desse século também. Eu tive a honra de cortejá-la, inclusive." Totalmente perplexa, a condessa declarou que isso seria impossível, afirmando que o conde de Saint-Germain, que eu conhecia naquela época, tinha pelo menos 45 anos de idade. E você, nesse momento, aparenta ter a mesma idade que ele. Pode-se supor que a condessa idosa estava simplesmente enganada, mas há relatos registrados de que o conde tinha idade semelhante em Veneza naquela época. O autor chamado Karl Heinrich von Gleichen escreveu em seu livro Souvenirs de Charles Henry Baron de Gleichen, publicado em 1868. Eu ouvi dizer que Rameau e um velho parente do embaixador francês em Veneza testemunharam de fato ter conhecido Saint-Germain em 1710, quando ele tinha a aparência de um homem de 50 anos de idade. Pelo jeito, o conde não se incomodou muito com a descoberta da condessa e simplesmente disse a ela que "Madame, eu sou muito velho", com um sorriso no rosto. E você, acha que é possível alcançar a imortalidade? Talvez você já tenha conhecido alguém que pareça sábio, além de sua idade, e não consiga afastar a sensação de que você já conhecia de vidas passadas. Conta aí pra mim as suas histórias nos comentários. Eu estou muito curioso. E agora de volta ao conde. Uma linha de tempo completa do suposto paradeiro do conde ao longo de séculos, composta principalmente de anedotas, registros históricos e relatos literários, é extensa demais para cobrir. Ao longo do século XVIII, no entanto, o conde de Saint-Germain viajou amplamente pela Europa, usando seu conhecimento que parecia infinito de política e do mundo para encantar toda a elite. Durante a década de 1740, ele se tornou um diplomata de confiança na corte do rei Luís XV da França, supostamente realizando missões secretas para ele na Inglaterra. Em 1763, ele desempenhou uma função semelhante em Haia, na Holanda, onde ele pôde se aventurar com o infame mulherengo Giacomo Girolamo Casanova. Em 1765, ele viajou para a Rússia, onde dizem que foi cúmplice de uma conspiração que colocou Catarina, a Grande, no trono. Em 1774, ele voltou à França quando Luís XVI e Maria Antonieta ocuparam o trono. Enquanto estava lá, ele atuou como conselheiro misterioso da rainha e aparentemente alertou sobre a revolução que se seguiria 15 anos depois. Não é nenhuma surpresa que Maria Antonieta ficava ao redor do conde, considerando que sabemos que ela estava obcecada em manter a sua própria beleza e também aparência jovem. Nós sabemos da permanência do conde na corte real francesa graças a passagens traduzidas de um livro raro, de 1821, que era chamado de Souvenirs de Marie Antoinette, que foi escrito pela condessa de Ademar, uma amiga muito íntima da rainha. Ela se refere a Saint-Germain várias vezes, escrevendo: "Ele apareceu na corte da França muito antes de mim. Era 1743. De onde ele veio? Isso é o que ninguém jamais foi capaz de descobrir." Mais uma vez, ele é descrito como tendo cerca de 40 a 45 anos de idade, enquanto o seu semblante era altivo, intelectual, agudo, e era muito impressionante à primeira vista. Após a sua estadia na corte francesa de Versalhes, o conde viajou para Hamburgo, na Alemanha, em 1779, onde virou amigo do príncipe Carlos de Hesse-Kassel, segundo Isabel Cooper Oakley, em seu livro The Comte of Saint-Germain.
talvez a biografia mais famosa da vida de Saint-Germain. Assim que chegou, o conde disse ao príncipe Charles que ele era o filho do príncipe da Transilvânia, Francis II Rákóczi, e que tinha 88 anos de idade. O conde impressionou o príncipe com sua coleção de pedras preciosas e convenceu de que havia inventado uma nova maneira de colorir tecidos. De acordo com memórias pessoais do príncipe, ele equipou um laboratório em sua residência de verão próxima, em Louisland, onde ele e o conde colaboraram em experimentos alquímicos, além de criar pedras preciosas e também joias. Nos 5 anos seguintes, o conde de Saint-Germain viveu numa fábrica abandonada, em uma das propriedades do príncipe, em Eckernford. Os registros locais afirmam que foi também onde o conde morreu em 27 de fevereiro de 1784. Isso que eu chamo de uma reviravolta. Ele foi então enterrado em uma cova particular, em 2 de março, e sua morte foi registrada no registro da igreja de São Nicolau, em Eckernford. Em 3 de abril daquele mesmo ano, o prefeito e conselho da cidade emitiram uma proclamação oficial sobre o leilão dos bens remanescentes do conde, caso nenhum parente vivo aparecesse para reivindicar. Príncipe Charles doou a fábrica para a coroa e mais tarde foi convertida em um hospital. E para qualquer mortal comum por aí, esse seria o fim da história. Mas para o conde de Saint-Germain, não chega nem perto. Pois como sabemos, esse conde estava muito longe de ser um homem comum. De fato, o renomado filósofo do século XVIII chamado Voltaire, um homem muito respeitado da ciência e da razão, disse em suas próprias palavras que Saint-Germain é um homem que nunca morre e que também sabe de tudo. A morte do conde pode ter sido oficialmente registrada, mas isso não impediu ele de aparecer de novo ao longo dos séculos XIX e XX. Em 1785, ele teria sido visto na Alemanha com Anton Mesmer, o pioneiro hipnotizador. Registros oficiais da maçonaria, como um relato que foi encontrado em uma revista alemã, que se traduz Revista de Evidências para a Condenação da Ordem Maçônica. Também afirma que o grupo escolheu o conde de Saint-Germain como seu representante para uma convenção em Paris naquele mesmo ano. A condessa d'Ademar até escreve sobre ter visto o conde ainda mais vezes na França, incluindo uma aparição na execução de Maria Antonieta, em 1793. Em seu livro, ela escreve: "Eu vi Saint-Germain mais uma vez, e também, para minha surpresa indescritível, no assassinato da rainha." A condessa também afirmou ter visto o conde mais 5 vezes adicionais, sem ter envelhecido 1 ano. A última vez foi às vésperas do assassinato do Duque de Berry, em 1820. Apenas 2 anos antes de sua própria morte, em 1822. Mas esses não são os únicos eventos históricos significativos em que o conde foi visto. De acordo com os maçons, onde o conde era de grau 33, um misterioso homem com certa semelhança a Saint-Germain também estava presente na assinatura da Declaração de Independência, em 1775. Praticamente 10 anos antes de sua morte ser registrada na Alemanha. Para evitar levantar suspeitas, parece que o conde também assumiu novas identidades em vários momentos de sua vida. Em 1820, o inglês Albert Vandam escreveu em suas memórias Um Inglês em Paris, sobre um misterioso homem que conheceu no final do reinado de Louis Philippe, e que sua vida também tinha uma misteriosa semelhança a um homem chamado Saint-Germain. Ele referia a si mesmo como Major Fraser, disse Vandam. Ele morava sozinho e nunca fez alusão à sua família. Além disso, ele era repleto de dinheiro. Embora a fonte de sua fortuna permanecesse um total mistério, ele possuía um conhecimento maravilhoso de todos os países da Europa, em todos os períodos. Parece familiar? Como se isso não bastasse, Vandam continua dizendo como Saint-Germain, o maior Fraser, tinha a aparência de um homem entre 40 e 50 anos de idade, de estatura mediana e com um biotipo mais largo. O Major Fraser surpreendeu a corte parisiense, assim como o conde havia feito alguns anos antes, alegando ter conhecido pessoalmente toda uma série de figuras históricas, do imperador Nero até Dante. Mas então, ele desapareceu sem deixar nenhum rastro. Seria ele o mesmo Major James Fraser, que no ano de 1820 publicou um relato de sua viagem ao Himalaia, em que dizia ter chegado a Gangotri, que era a nascente do rio mais sagrado, e então se banhou na nascente do rio Jumna. Na última década do século XVIII, o conde de Saint-Germain confidenciou seus planos futuros a seu amigo austríaco, o autor Franz Greifer, em seu livro chamado Kleine Wiener Memoiren, de 1843. Ele escreve que o conde lhe disse: "Até o final desse século, eu devo desaparecer da Europa, e então me direcionar à região do Himalaia." E como se já não estivesse estranho o suficiente, as coisas estão prestes a ficar ainda mais místicas. Talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu com o Major Fraser, mas o nome de Saint-Germain ganhou relevância mais uma vez entre 1880 e 1900,
quando a famosa mística Helena Blavatsky afirmou que ainda estava vivo e trabalhando para o desenvolvimento espiritual do Ocidente. Blavatsky foi uma filósofa e também autora russa e uma das fundadoras da Sociedade Teosófica em 1875, e acabou ganhando seguidores internacionais, como sendo a principal teórica da teosofia. A teosofia é um movimento oculto que gira ao redor da crença em uma realidade espiritual, e que o contato direto com tal realidade pode ser alcançado através da intuição, meditação, revelação ou algum outro estado que transcenda a consciência humana comum. Na década de 1870, Blavatsky descreveu um grupo de seres iluminados, que ela chamou de Mestres da Sabedoria Antiga. Ao contrário de mestres ascensionados, um grupo teosófico semelhante de mestres desencarnados e vivendo em planos superiores, como santos ou então anjos, os mestres da sabedoria antiga estão fisicamente encarnados em corpos mortais. Como um desses chamados mestres, os teosofistas acreditam que Saint-Germain tem muitos poderes mágicos, como a capacidade de se teletransportar, levitar e até mesmo atravessar algumas paredes. Pode parecer um pouco de abracadabra, mas essa fotografia, tirada em Adyar, na Índia, parece provar que Blavatsky realmente conhecia esse tal conde, ou pelo menos alguém que afirmava ser ele. Enquanto Blavatsky se senta na frente e no meio, a legenda que acompanha diz que os homens por trás, à esquerda e da direita, são Lord Kuthumi, Lord Moria e você adivinhou, o Lord Saint-Germain. Segundo as crenças teosóficas, disse que o Conde de Saint-Germain adotou vários alter egos, assim como inúmeras encarnações ao longo de sua vida, incluindo alguns dos maiores gênios da história e figuras mais icônicas. Alguns acreditam que ele seja Cartáfilos, o lendário judeu errante, que zombou de Jesus no caminho para sua crucificação na Sexta-feira Santa, que foi amaldiçoado com vida eterna e destinado a andar pela terra até o fim dos dias. Outros pensam que Saint-Germain já foi o lendário ajudante do rei Arthur, Merlin, o mago, que supostamente viveu entre os anos de 540 até agosto de 584. Você pode pensar que isso tudo é um mito, mas de acordo com o autor John Matthews, que publicou um livro chamado Merlin, Xamã, Profeta, Mago. Na verdade, existe muito mais evidências para apoiar a existência de Merlin no século V e VI, anteriormente conhecido como Midrin, do que o próprio Arthur. Seria possível que o bruxo mais famoso do mundo ainda estivesse se envolvendo com magia e alquimia séculos depois da corte parisiense de Versalhes? E não no reino de Camelot? O livro de Dr. Raymond Bernard, O Grande Segredo, Conde Saint-Germain, afirma que Saint-Germain, na verdade, era o famoso cientista estadista do século XVII, Sir Francis Bacon de nascimento, e mais tarde foi o autor das peças completas atribuídas a William Shakespeare. Segundo os ensinamentos dos mestres ascensos da teosofia, Francis Bacon fez parecer que ele tinha morrido no domingo de Páscoa em 9 de abril de 1626. Ele até compareceu ao seu próprio funeral disfarçado. Essa versão dos eventos também afirma que o Conde de Saint-Germain pôde alcançar a sua imortalidade e ascensão física por meio da alquimia em 1º de maio de 1684. E esse foi o momento em que Francis Bacon adotou o novo nome de Saint-Germain. Outras variações dos ensinamentos dos mestres ascensos vão ainda mais longe, ao sugerir que Saint-Germain foi, na verdade, em algum momento, também encarnado como figuras importantes, como o filósofo grego Platão e o explorador e navegador italiano Cristóvão Colombo, embora essas teorias não sejam muito universalmente aceitas como outras que apresentamos. A aparição mais recente do Conde de Saint-Germain foi em 1972, em Paris, quando um homem chamado Richard Chanfrey anunciou que ele mesmo era o lendário Conde. Chanfrey foi uma figura pública cuja carreira na magia começou em um teatro parisiense, onde ele foi anunciado como o homem que podia transmutar chumbo em ouro. Ele rapidamente se tornou rico e famoso através de suas façanhas, dando adivinhações e leituras psíquicas para várias celebridades, e ficando muito famoso por meio de suas reivindicações estranhas. Assim como o Conde, Chanfrey atribuiu suas habilidades sobre-humanas à arte da alquimia. Na verdade, ele até apareceu na televisão francesa para provar a sua afirmação, transformando o chumbo em ouro em um fogão de acampamento na frente das câmeras. Na demonstração, ele mergulha a ponta de um fio de chumbo no pó de projeção, que também é muito conhecida como pedra filosofal, e então o devolve ao cadinho para ser aquecido. Assim que foi aquecido, foi retirado do fogão e então resfriado sendo jogado na água. Chanfrey então abre o cadinho e apresenta o fio, que agora se tornou um amarelo muito vibrante, e dizendo que foi transformado em ouro. Após a manifestação, o metal teria sido avaliado por especialistas e foi confirmado que era ouro.
O fio condutor foi fornecido pela equipe de TV, enquanto Chanfrey trouxe o cadinho e a pedra filosofal. Além de observar o processo em primeira mão, o pessoal afirmou ter examinado todo o equipamento e concluído que nenhum efeito especial havia sido utilizado. É claro que há muitos que ainda acreditam que Chanfrey estava simplesmente realizando um elaborado truque de mágica, talvez envolvendo um truque de mãos. Embora a transmutação de metais básicos como o chumbo em ouro certamente tenha se tornado uma possibilidade no início do século XX, geralmente requer um acelerador de partículas e um vasto suprimento de energia para produzir até mesmo uma pequena quantidade de ouro, não um mero fogão de acampamento e uma pitada de um suposto pó mágico. A transmutação não era a única reivindicação de Chanfrey de ser Saint-Germain. Na verdade, ele supostamente tinha uma série de outras habilidades, que o tornavam tão extraordinário quanto o famoso conde. Quando era convidado para palácios ou castelos antigos, Chanfrey afirmou já ter visitado em uma vida passada. Ele até demonstrava isso explicando o layout do lugar e fornecendo a localização de detalhes como a localização das escadas, identificando passagens secretas. É claro que também foi sugerido que Chanfrey estudasse as plantas desses edifícios, que talvez estejam disponíveis ao público, antes das visitas. O repórter de TV espanhol José Maria Íñigo também afirmou ter visitado a casa de Chanfrey, onde o testemunhou ressuscitar um cachorro dos mortos. Segundo o relato de José, Chanfrey jogou um pouco de pó de projeção sobre o cadáver do cachorro, que após ter alguns espasmos realmente estranhos, se levantou e deu alguns passos antes de cair morto mais uma vez. Infelizmente não há evidências fotográficas para apoiar essa alegação, mas no mínimo é uma anedota bastante alarmante, que de fato se alinha com os supostos poderes mágicos do Conde de Saint-Germain. Porém, se você quiser perguntar mais a Chanfrey sobre os detalhes de sua reencarnação como o Conde Místico, você vai ter alguns problemas, pois ele faleceu em 1983. Embora alguns possam achar difícil acreditar que o Conde de Saint-Germain tenha realmente reencarnado como várias figuras diferentes ao longo da história, o conceito em si realmente não é tão fantástico quanto possa parecer. De fato, a seleção do Dalai Lama e de Panchen Lamas, os monges-chefes do budismo tibetano, depende muito da teoria da reencarnação. Veja bem, quando o lama atual está chegando ao fim de sua vida, ele fala da área onde ele vai ser reencarnado logo em seguida. Seus seguidores então vão chegar ao local com itens pessoais pertencentes ao líder espiritual, e então vão pedir ao suposto próximo da fila para identificá-los. Se a reencarnação tem sido uma parte tão integral da religião budista e também da linhagem do Dalai Lama, que por sinal remonta há séculos, é muito ousado supor que o Conde de Saint-Germain, que também é conhecido como mestre da sabedoria antiga, descende de um conceito semelhante. Desde a morte de Richard Chanfrey, ninguém reivindicou ser o Conde de Saint-Germain. Ao que aparenta, ter vivido no auge da publicidade por tantos séculos assim, esse homem extraordinário simplesmente acabou desaparecendo. Talvez o Conde Imortal ainda esteja entre nós e já esteja envolvido em alguns dos assuntos mais importantes da história moderna, só esperando para revelar a sua verdadeira identidade. Mas quem realmente foi esse homem místico que seduziu algumas das maiores figuras da história? Com seu charme natural, conhecimento enciclopédico e talentos extraordinários, ele realmente era um alquimista de sucesso que encontrou o segredo para a vida eterna? Ou será que ele era um místico mestre da sabedoria antiga, destinado a reencarnar inúmeras e inúmeras vezes? Talvez, como algumas das teorias mais estranhas sugeriram, ele fosse na verdade um viajante do tempo, um anjo caído, um alienígena solitário, ou até mesmo um vampiro charmoso. É claro que também poderíamos especular que talvez ele fosse apenas um homem muito inteligente, cuja reputação acabou se tornando uma lenda muito fantástica. Quando se trata do Conde de Saint-Germain, parece que ainda há muito mais perguntas do que respostas. Entretanto, se levarmos em consideração a sua história extraordinária, é muito provável que ainda existam muitos capítulos por vir. E você, o que acha da história do Conde de Saint-Germain? Conta aí pra mim nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!